e a ação da graça de Deus. Vamos ver aqui, arruma aqui. A princípio, eu não vou entrar muito nos detalhes sobre questões de educação das crianças, né? Não vou analisar a questão da obediência, isso, aquilo. É mais um princípio geral, né, baseado em certas conclusões a partir da doutrina católica. E esses princípios são muito importantes a fim de que não caiamos em erros grosseiros quando se trata da vida católica de uma forma geral. Bom, já dei essa conferência mais de uma vez, mas eu vou tentar aplicar alguns exemplos à questão da vida em família, em particular, e, obviamente, o interesse, né, de uma conferência falando desse assunto é justamente para que as pessoas não acabem tornando a graça de Deus infrutífera por causa de uma má compreensão da ação de Deus e do esforço que Ele espera de nós, do nosso lado humano. É todo um tema que envolve questões sobre a natureza humana e a graça de Deus, mas vou tentar me ater àquelas questões que podem ter mais interesse aqui para vocês. Então, gostaria de começar falando de uma heresia, né? Uma heresia, acho que algumas pessoas se lembram, que eu já fiz um sermão falando sobre ela, que foi propagada por um padre que se chamava Michel de B, em latim Baius, e que o nome da heresia ficou Baianismos, ou em português Baianismo. Só no Brasil é engraçado esse nome. Nada contra quem é baiano, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que não tem nada a ver aqui. Então, o baianismo. E essa heresia curiosa, né, de um nome curioso também, foi condenada por São Pio V. Então, muito interessante, ali no contexto do protestantismo. E o que dizia, então, Michel de B? Ele dizia: todas as obras dos infiéis são pecados e as virtudes dos filósofos são vícios. Claro que quando a pessoa escuta isso assim, às vezes ela não consegue, por assim dizer, penetrar nas consequências de uma afirmação dessa. Essa proposição foi condenada por São Pio V. Então, vou repetir aqui: todas as obras dos infiéis são pecados e as virtudes dos filósofos são vícios. Então, para ele, se não é um católico na graça de Deus, não presta. Tudo que a pessoa faz é pecado. Então, sei lá, fulano X, que era ateu, mas descobriu uma lei da física, não vale, é mal o que ele fez. Por quê? Porque ele não vive na graça de Deus. Claro que aqui essa heresia está no seu estágio inicial, digamos assim, na sua forma nua e crua. Depois, ela vai se adaptando às diferentes circunstâncias, às diferentes situações, e ela vai criando, por assim dizer, novos aspectos. Mas aqui, digamos, essa heresia, na sua forma mais grosseira, de fato, ela nega a bondade de tudo aquilo que vem de uma pessoa que não está na graça de Deus. E vocês vão ver como que essa afirmação pode ter certos resquícios no nosso ambiente católico. Outra coisa que ele dizia: tudo o que faz o pecador ou o servo do pecado é pecado. Então, quem não está na graça de Deus, tudo que faz é pecado. Deu um bom dia para a esposa, pecado. Bateu no filho, pecado. Foi almoçar, pecado. Tudo que faz o pecador ou o servo do pecado é pecado. Então, para Michel de B, tudo o que esse tipo de pessoa faz não presta, não serve e não pode servir como referência para o catolicismo. Detalhe, isso daqui é uma primeira tentativa de assumir certas teses protestantes, né, ali, certas teses de Lutero, a doutrina católica. Então, digamos assim, a primeira vez que tentaram encostar o catolicismo com o protestantismo já deu nisso, né? Então, depois, isso daqui vai se desenvolver e criar o jansenismo, que foi uma das piores heresias de toda a história da igreja, que até hoje, às vezes, tem certos resquícios, mas só para que tenham noção, então o jansenismo ali, começando no ano 1600 alguma coisa,
São Pio X, quando ele aprovou a comunhão para crianças, a partir do uso da razão, era um golpe que ele ainda estava querendo dar no jansenismo, né? Então, uma heresia que durou muito tempo e ainda tem certos resquícios dela, em vários aspectos, sobretudo na noção de enxergar a relação da igreja com o Estado, mas é um tema para uma outra conferência. Então, outra afirmação dele, bem curiosa: em todos os seus atos, o pecador serve a sua concupiscência dominante. Então, para ele, sempre que um pecador, alguém que não está na graça de Deus, está fazendo alguma coisa, é sempre para satisfazer um gosto ruim. Então, necessariamente, essa raiz má vai produzir sempre frutos maus. Então, ele simplesmente diz que tudo que o pecador faz é pecado, porque ele não está na graça de Deus. Então, a gente não tem que dar importância nenhuma para essas coisas. Então, essas proposições condenadas por São Pio V nos mostram uma visão, derivada do protestantismo, como eu disse, uma visão errada das consequências do pecado no homem. Vou explicar isso um pouco melhor quando for falar da graça de Deus. Apesar de, em certas épocas, esse erro apresentar nuances diferentes, podemos dizer que é um tipo de erro que tende a fazer inúmeros esforços para sobreviver durante as diferentes épocas da história. Então, tem certos erros que, apesar de terem aparecido pela primeira vez em uma certa época, eles vão tentando sobreviver, né? Aquela história da sobrevivência do mais apto, né? Então, ele vai dando um jeito, mesmo se ele não consegue ficar ali 100%, ele cria um novo rosto, por assim dizer, para conseguir sobreviver. Claro, tratam-se aqui, né, em alguns casos, de resquícios, né, ou então de pensamentos que são semelhantes na sua raiz a esse erro, mas não se trata, obviamente, hoje em dia, não se trata mais desse erro na sua forma nua e crua. Então, algumas consequências, para que fique um pouco menos abstrato e um pouco mais palpável. O primeiro erro, né, de um católico que, de certa forma, se deixa levar por uma mentalidade parecida, antes de eu entrar nessa questão, um detalhe. Alguns erros, eles, de certa forma, eles têm uma vantagem de serem uma certa satisfação de certas tendências da natureza humana. Certo? Então, por exemplo, o pelagianismo, ele tem um certo aspecto ali, e muitos teólogos já mostraram isso, de certa forma, o pelagianismo, na época dos apóstolos, era o farisaísmo, que era uma espécie de consolidação do orgulho, certo? Então, é por isso que alguns erros, por mais que, de certa forma, eles já se encontrassem em algumas épocas, mas em outras épocas eles conseguiram se consolidar em forma de doutrina, de uma forma mais sistemática. Então, por mais que o farisaísmo já fosse uma espécie de pelagianismo, na época de Pelágio, que foi combatido por Santo Agostinho, ele se consolidou em doutrina. E, para que vocês vejam como que certos erros permanecem na história, tem um grande dominicano, né, do século XX, se chamava Santiago Ramírez, que ele escreveu muito, muito mesmo, mas quando ele fala da graça de Deus, ele diz que o modernismo é uma espécie de pelagianismo, né? Só para dar um exemplo, o pelagianismo é aquela noção de que unicamente com as forças humanas, sem a ajuda da graça de Deus, a gente consegue viver os mandamentos e se salvar. Então, de certa forma, o homem se salva unicamente com suas forças. E o modernismo tem um aspecto desse, né? Quando o modernismo diz que a religião é um sentimento, né, que brota no coração do homem, e esse sentimento é capaz de salvar, de certa forma, é algo que já está no homem que é capaz de salvar ele, né? Então, uma espécie de pelagianismo, porque no final das contas, é o sentimento do homem que vai salvar ele. Então, para que vocês vejam, né, como que, às vezes, tem no fundo uma tendência desordenada da natureza humana, como aqui a tendência, que é uma ferida, né, do pecado, a tendência ao orgulho, mas que ela pode se encontrar de formas diferentes em diferentes épocas da história. Então, aqui, como que a gente pode encontrar certas atitudes parecidas com o
baianismo, quando se trata aqui da nossa vida em geral. Então, o primeiro erro seria um católico achar que tudo nos pecadores e nos mundanos é mal ou pecaminoso. Como assim? Então, o católico achar que tudo nos pecadores e tudo nos mundanos é mal ou pecaminoso é um erro. Pode acontecer de os mundanos terem mais virtudes e qualidades naturais do que nós. Isso pode acontecer. Pode acontecer de um mundano ter mais capacidade para estudar, ou seja, ele tem a virtude da estudiosidade, é uma pessoa que estuda de forma muito fiel, ou seja, ela tem a virtude da estudiosidade, e é possível que um católico não tenha essa virtude. Não é contraditório. Não é porque é um pecador ou um mundano que isso deixa de ser uma virtude, que isso deixa de ser uma qualidade natural. Então, pode acontecer de os mundanos terem mais virtudes e qualidades naturais do que nós. Pode acontecer de um mundano ter mais compromisso do que nós. Pode acontecer de um mundano ter mais maturidade, ter mais equilíbrio mental do que um católico. Pode acontecer de um mundano ser mais agradável na vida social do que um católico. Não é contraditório com a doutrina católica. Pode acontecer de um mundano ser mais inteligente e mais disciplinado que um católico. Só para dar um exemplo, né, uma vez eu vi uma psiquiatra comentando como é que é o dia dela. Ela não dá a entender de que é católica, ao menos se é um catolicismo bem não católico, digamos assim, misturado com muitas ideias erradas, mas faz um trabalho, a princípio, muito profissional, e tem uma certa conferência dela em que ela conta como é que é o dia dela. Então, ela diz que ela acorda, sei lá, pelas 6, 7 horas da manhã, vai tomar o café dela e fica estudando até o almoço, sem tocar no celular, né? Termina de almoçar, vai fazer alguns exercícios e tudo mais, quando dá 4 horas da tarde, toca no celular pela primeira vez no dia, e de forma cronometrada, fica 1h30 no celular no máximo, que é para resolver questões de trabalho e tudo mais, depois para e vai continuar fazendo as coisas dela, né? É uma mundana, a princípio, ao menos a partir do que ela fala, né? Suponho que por causa de algumas ideias que defende não esteja na graça de Deus, mas... Olha, eu gostaria muito de ver católicos com uma rotina parecida, né? Então, em si, não é contraditório um mundano ter mais qualidades que um católico, certo? Muito importante entenderem isso. Segundo erro, alguns católicos, por pensarem que o fato de serem católicos, aí ele vai colocando as credenciais, né? Católico, de missa tridentina, antimodernista, anti-isso, anti-aquilo. O fato de ser católico, né? Alguns católicos pensam que isso dá um certo upgrade na pessoa, ou seja, automaticamente aparece nela todas as virtudes ou várias virtudes naturais, só pelo fato de que agora a pessoa está assim. Tem gente que realmente pensa assim. E alguns até se colocam acima dos outros, pelo fato de serem pessoas que conhecem certas coisas que poucas pessoas conhecem, e descuidam de se corrigirem. E tá interessante porque São Paulo Apóstolo, ele viu esse problema quando ele estava pregando aos coríntios. Por quê? Porque nessa região dos coríntios, São Paulo não converteu muitas pessoas da nobreza, pessoas ricas, eram realmente pessoas, digamos assim, mais pobres. Mas os coríntios foram pessoas que receberam de Deus muitas graças e muitos dons. Então, realmente, naquela região que São Paulo pregou, eles tinham dons extraordinários que em outras regiões que São Paulo tinha pregado, muitas vezes não se encontravam. Então, o que aconteceu? Como eles eram privilegiados, né, pelos dons ali do Espírito Santo, os verdadeiros, né? Como eles eram privilegiados, eles começaram a se achar mais do que os outros. A tal ponto, eles estavam se orgulhando daquilo,
que eles começaram a desprezar as leis legítimas da sociedade, porque eles pensavam, não, isso é para os fracos, né? Nós que somos diferentes, e olha, Deus dá tantos dons e graças para a gente não precisa se submeter a isso. Então, São Paulo vai lá, colocar eles no lugar deles, né? Falando, por acaso tem sábios no meio de vocês? Por acaso tem isso, aquilo, etc.? Não sabeis que Deus escolheu aquilo que tem de mais fraco no mundo, falando deles, né? Para confundir aqueles que são mais fortes. Então, o fato de serem cristãos, né, cristão e católico é a mesma coisa, porque o único cristianismo verdadeiro é o católico. Então, o fato de serem católicos, né, não faz com que automaticamente eles sejam melhores que todos em tudo. É muito importante entendermos isso. Vou mostrar como que isso pode se repercutir na questão da educação das crianças, mas tenhamos esse princípio em mente. Então, aqui, quando eu falo as qualidades dos mundanos, estou generalizando, né? As pessoas que não vivem na graça de Deus. Pode ser literalmente um pagão, ou seja, alguém que não é batizado, ou simplesmente uma pessoa que não está vivendo na graça. Então, as qualidades dos mundanos são verdadeiras qualidades, e como diz Santo Agostinho, Deus pode recompensar tais qualidades naturais com bens temporais. Por exemplo, um mundano que estudou muito para passar num concurso. Ele fez um esforço natural, ou seja, está lá estudando, está lá perseverando no estudo, está aprendendo a matéria, ele conseguiu, de fato, se organizar bem para estudar e passou no concurso. Então, para conseguir estudar, ele teve que adquirir certas virtudes, nem que seja a perseverança em estudar naquilo. Então, essa virtude natural mereceu uma recompensa natural. Ele, de fato, obteve o fruto dos seus esforços. Claro, depois irei explicar como que funciona a ação da graça de Deus nesses casos, mas, por enquanto, a gente deve entender o seguinte: um mundano estudando, por ser uma qualidade verdadeira, ou seja, essa força para estudar, ele merece uma recompensa natural. Mas, e aqui que está a diferença, pelo fato da pessoa não estar em estado de graça, aquilo que ele está fazendo não tem valor para a vida eterna. É aqui que começa a diferença. Por mais que sejam qualidades verdadeiras, virtudes verdadeiras e coisas louváveis, a diferença é que, pelo fato de a pessoa não estar na graça de Deus, o que ela faz não tem valor para a vida eterna. Então, um católico que está na graça de Deus, fazendo o mesmo esforço que um mundano, além de merecer uma recompensa temporal, o valor do que ele faz merece uma recompensa eterna por causa da graça. E isso é uma coisa muito grande. Então, se a gente pega um mundano estudando e um católico estudando, os dois, digamos assim, estão fazendo uma coisa naturalmente boa, uma virtude natural que os dois estão tendo, mas o que o católico em graça faz tem valor para o céu, enquanto que o mundano, o que ele está fazendo fora da graça de Deus, mundano aqui pode ser um católico também, que não esteja na graça de Deus. O que o mundano faz justamente, por não estar na graça de Deus, não tem valor para o céu. A diferença é grande, mas o fato da pessoa não estar na graça não faz com que aquela qualidade deixe de existir. Não tem valor para o céu, mas continua sendo uma qualidade natural. Então, aqui, alguns exemplos para facilitar a compreensão de como que isso vai funcionar, então. Imaginemos, por exemplo, o fracasso de um católico num concurso. Então, aqui, para que a gente enxergue bem como é que funciona a cabeça de uma pessoa que está sendo levada por esse erro. O que diria ele, né, esse católico que não passou em um concurso? Ah, padre, não sei o que aconteceu, rezei tantas novenas, fiz tantas adorações, rezei tantos rosários e não passei. O que o padre vai responder? Sim, isso tudo é muito bom, mas não teve sucesso porque a pessoa não soube se servir bem dessas graças para fazer o trabalho humano necessário para passar nesse concurso. Aqui,
já vai ficando um pouco mais claro onde eu quero chegar. O que acontece? Nós devemos, de certa forma, digo de certa forma porque depois eu vou explicar melhor como que funciona a ação da graça de Deus nesses casos. Nós devemos analisar essa situação com olhos humanos, ou seja, utilizar critérios naturais para explicar esse fracasso. Porque uma pessoa que não entendeu como que funciona a graça de Deus, quando um católico, no caso, quando ele fracassou, estou dando o exemplo de um concurso, a gente poderia falar de muitas outras coisas, né? Mas aqui, no caso do concurso. Quando ele fracassou, ele pensa que é porque ele não rezou novena direito, não fez adoração direito, enfim, ele começa a ver falha nas suas práticas de piedade, mas está errado. Não é ali que está o problema. Ao analisar esse fracasso, de certa forma, nós devemos olhar para ele com olhos humanos e utilizar critérios naturais para explicar esse fracasso. Para ficar ainda mais claro, outro exemplo. Digamos que se trata de dois mundanos. Um passou no concurso e o outro não. Se perguntássemos a alguém que os conhece bem qual foi o motivo do fracasso do que não passou, qual seria a resposta? Então vamos esquecer aqui os católicos, vamos pensar em dois mundanos. E a gente pergunta, por que a pessoa não passou? Qual a resposta que as pessoas iriam dar? Uma resposta totalmente natural. Ele não estudou bem, ou se ele estudou muito, pode ter errado em tal ou tal ponto no processo de memorização e assim por diante. Então percebam que quando a gente está no ambiente católico, a pessoa meio que vai para outra dimensão, né? Por que deu errado para ele? Porque ele não rezou novena. Mas quando está no ambiente só dos mundanos, a gente volta para a realidade, por assim dizer, porque ela não estudou, porque foi preguiçoso, isso, aquilo. Então, o fracasso desse mundano aqui, que a gente está usando como exemplo, se explica de forma natural. A gente poderia até ir além, né, na nossa imaginação aqui. A gente pode até dizer que, de fato, é uma pessoa bem limitada, ou seja, não é muito inteligente, e que, com essas limitações, apesar dos esforços dela, teria sido necessário usar de uma estratégia melhor para se sair bem nessa prova. Ou seja, se a gente vai vendo mais dificuldade na pessoa, a gente vai tentando mais meios para resolver esse problema dela, né, de forma natural. Eu estou usando aqui, tentando deixar o mais claro possível, mas depois eu vou explicar como que funciona a graça de Deus nesses casos. Então, continuando nesse exemplo dessa pessoa que fracassou, vamos imaginar que ela tenta dar a volta por cima, né? Então, aqui a gente explicou o fracasso, vamos ver como que ela vai reagir a esse fracasso. A pessoa não desanima, volta ao estudo, pede mais dicas aos professores, busca apoio na família, os amigos a encorajam a continuar e, por fim, depois de muita luta, a pessoa passa. Obviamente, isso que ela fez foi algo bom. Talvez não tenha sido bom para a eternidade, porque a pessoa não estava na graça de Deus, mas, em si, é um esforço que mereceu seu fruto e merece elogio. Certo? Isso daqui, basicamente, eu usei esse exemplo de pessoas que eu sei que foi essa a história da vida delas, né? Apesar de não viverem como católicos, é louvável esse esforço que tiveram. Então, no que se trata da reação de um católico diante de tal fracasso, era exatamente isso que ele deveria ter feito. Ou seja, a diferença seria que esse mesmo esforço, além de obter para ele uma recompensa terrena, iria ter valor para a vida eterna por causa da graça, supondo aqui, né, que esse católico esteja em estado de graça. Então, acontece que, tratando-se de coisas humanas, alguns católicos, como eu disse, se colocam numa realidade paralela, em outra dimensão, e eles acabam se servindo de sonhos para enfrentarem a realidade, ou, antes, servem-se desses sonhos para, de forma mais camuflada, fugirem da realidade. Ou seja, a pessoa fracassou porque faltou um esforço do lado humano dela. Mas a pessoa tem medo, vergonha, orgulho de reconhecer que faltou esse esforço humano da parte dela. Então, o que ela faz? Ela começa a encher a vida dela de práticas de piedade para se esquecer que ela deveria estar mexendo naquele ponto ali para se corrigir.
É como se fosse assim, imagina que a casa está suja, a gente vai receber uma visita, e a pessoa começa a varrer a casa, mas a visita já está chegando, não vai dar tempo de limpar tudo, então a pessoa tenta jogar tudo debaixo do tapete, certo? Não é porque a sujeira está debaixo do tapete que ela desapareceu, ela só está escondida, certo? Então, tem certos defeitos humanos nossos que a gente não corrige, mas a gente vai colocando debaixo do tapete das nossas novenas, das nossas adorações, dos nossos textos e assim por diante. Não é porque a gente está fazendo isso que era para a gente deixar de limpar a sujeira, entendem? Era para a gente fazer os dois, usa o tapete, está ótimo, mas limpa a sujeira também, né? Então, era o que acontecia um pouco com os fariseus. Eles não queriam se corrigir em alguns pontos, mas eles se enchiam de práticas de piedade, não se contentavam com essas práticas de piedade, eles tinham que ficar mostrando para todo mundo essas práticas de piedade deles, né? Por isso que Nosso Senhor fala, quando forem jejuar, não fiquem com a cara triste na frente de todo mundo, joguem perfume na cabeça, justamente porque os fariseus não queriam se corrigir onde eles deveriam, mas ficavam se servindo dessas práticas de piedade para camuflar esse defeito deles, né? E no final das contas era uma espécie de preguiça, também além de uma preguiça alimentada pelo orgulho e pela vaidade. Então, o que acontece? Se esconde, no final das contas, essa preguiça ou um certo quietismo, ou seja, a pessoa vendo que ela precisa fazer um esforço para mudar, ela não quer se esforçar e joga tudo nas mãos de Deus. Então, vai colocando novena, vai colocando isso, etc., quase como se ela não tivesse que fazer mais nada e Deus tivesse que fazer tudo. É aquela famosa frase de Santo Inácio de Loyola, devemos rezar como se tudo dependesse de Deus e trabalhar como se tudo dependesse de nós. Então, tem que ter, sim, a ajuda de Deus, eu vou explicar isso melhor em alguns instantes, mas tem que ter também nosso esforço, nossa colaboração. É interessante notar que Deus, ao converter um pecador, ele não destrói as qualidades que ele tem. Acontece que antes a pessoa estava com aquelas qualidades sem direcioná-las para o céu, mas quando Deus converte um pecador, ele pega essas mesmas qualidades e direciona elas para o céu. Por exemplo, Santo Agostinho, antes de se converter, ele já era uma pessoa muito inteligente, ele já era um grande orador, ele já era um grande estudante, ele era uma pessoa incrível, humanamente falando. Quando ele se converteu, Deus não destruiu essas coisas que ele tinha, mas ele ordenou essas qualidades para o céu. Então, eu gosto muito de usar esses exemplos, né, da vida social, porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa era uma pessoa bem chata, né, bem insuportável antes de se converter. Pode acontecer de a pessoa pensar que agora que ela se converteu, que ela conheceu a Miss Tridentina, toda a história da igreja, isso aqui, ela pode pensar que agora ela não precisa mais fazer nenhum esforço, né, para deixar de ser chata, como se fosse uma coisa automática. Não é porque ela era chata antes que caiu um fogo do céu no dia que ela conheceu a Miss Tridentina e de repente sumiu a chatice dela. Não é isso. Espero que esse milagre tenha acontecido, mas normalmente falando, não é isso que Deus faz, certo? Então, o que acontece? As qualidades ou os defeitos naturais que a pessoa tinha permanecem depois da conversão dela. Claro, pode ser que Deus, ali no início da conversão, dê muita força para ela combater alguns desses defeitos, mas eles não desaparecem dessa forma. Então, por exemplo, muitas pessoas, antes de se converterem, não gostavam nem de tocar em livros para ler. Se converteram, continuam sem gostar de tocar em livro para ler. Mas pode ser que ali, por causa, né, da fé, da ajuda de Deus, a pessoa comece a se esforçar para ler mais. E depois ela vai adquirindo essas virtudes. Mas pode acontecer de uma pessoa que já estudava muito antes, se converte, ela continua sendo uma pessoa que tem facilidade para estudo. Outra coisa, né? Terceiro erro, e depois eu vou mostrar o que isso tem a ver com a vida em família.
Terceiro erro seria pensar que somos necessariamente melhores que os outros em tudo, em virtude de um conhecimento que temos e que poucos acabam chegando a ter. Eu gosto muito do exemplo de Santo Ambrósio, porque Santo Ambrósio, quando ele ainda estava se preparando para ser batizado, ou seja, quando ele era um catecúmeno, quando morreu o bispo de Milão, as pessoas na cidade ficaram gritando, Ambrósio bispo, Ambrósio bispo. Ele não era nem batizado. Ou seja, a vida de Santo Ambrósio era tão edificante e tão exemplar, mesmo antes de ser batizado, que quando o bispo da cidade morreu, fizeram de tudo para ele ser o novo bispo da cidade. Então, em uma semana, ele foi batizado, ordenado padre e sagrado bispo, em uma semana. Então, me pergunto, será que não tinham outros batizados ali? Porque, assim, Santo Ambrósio, antes de ser batizado, para o povo ter chorado dessa forma para ele ser bispo, é porque provavelmente ele vivia melhor que os batizados, certo? Então, assim, Então, Santo Ambrósio era mais exemplar que os que já eram batizados, ou seja, os que já estavam, a princípio, na graça de Deus. Ele tinha mais perfil de liderança, enfim, ele tinha mais qualidades para ter uma postura de bispo do que os outros. E, de fato, a providência usou dele para muita coisa, para começar o processo de conversão de Santo Agostinho, para santificar a Santa Mônica na vida sofrida que ela tinha e assim por diante. Então, vejam que Santo Ambrósio, mesmo não sendo batizado, era muito melhor, naturalmente falando, do que os já batizados. Então, pode sim acontecer de alguém que não está na graça de Deus ter muitas qualidades que nós não temos. Muito importante entender isso. Pode acontecer de uma pessoa ser mais honesta, mais inteligente, mais madura. Eu poderia falar isso aqui durante 1 hora, né? Então, eu deixei para falar em 4 sermões. Mas eu conheci muitos mundanos mais maduros do que católicos. E católicos com todos os crachás que vocês quiserem. Tradição, isso, aquilo, enfim. Tudo que... peregrinação disso e aquilo, enfim. Não é automático. Não é porque a pessoa está em um ambiente que necessariamente ela é melhor do que os outros em tudo, naturalmente falando. Por que eu quis insistir tanto nesse ponto? Porque muitos católicos, por não entenderem essa diferença de qualidades e virtudes naturais e graça de Deus, acabam vivendo uma espécie de sobrenaturalismo que faz com que a gente se esqueça da nossa parte natural. Certo? Então, a pessoa ela não faz um esforço para ser mais madura porque ela fica só rezando novena para ver se muda, do nada, né? Claro, espero que essa novena dê a ela a graça de se envergonhar dessa atitude e fazer um esforço para mudar. Só para dar um exemplo, a mesma coisa que eu falei aqui da história do concurso, né? De 2 mundanos. Eu me lembro muito bem de pessoas, na época de escola, que eram bem imaturas mesmo, bem chatas, bem enjoadas, né? Enfim, tudo que quiserem pensar da pessoa, e que chegava a um ponto tão insuportável que muitas pessoas começavam a se afastar dela. E a pessoa começou a perceber isso. Então, o que ela fez? Ela começou a fazer um esforço muito sério para deixar de ser imatura. E, de fato, uma pessoa que mudou muito, né? Muito mesmo. Era impressionante ver esse tipo de mudança da pessoa. Pelo que vivia, dava para ver que, a princípio, estava vivendo longe de Deus, não se importava com ele, mas, naturalmente falando, foi uma pessoa que saiu de uma imaturidade para a maturidade. Talvez não é uma maturidade espiritual, sobrenatural, que a pessoa pensa como deveria em relação às coisas do céu, mas, humanamente falando, foi uma pessoa que se tornou muito agradável para se viver socialmente. E tem sim, é possível que um católico tradicional, enfim, tudo que vocês quiserem, se alguém quiser me ajudar depois a falar de alguns crachás, né, para os católicos aí. O padre Ivan, ele usou uma expressão, eu era seminarista ainda, católicos de árvore de Natal, né, porque a árvore de Natal você vai enchendo de enfeite, né, então a pessoa vai enchendo a vida dela de enfeite, né, tem isso, tem novena para isso, aquilo, véu especial para tal ocasião, essa por diante, brincadeira. Mas o objetivo é ser aquela árvore de Natal, né?
Então, o que acontece quando se trata da educação, né? Quis resumir isso tudo para dizer que pode sim acontecer de famílias mundanas, em certos aspectos, educarem melhor os filhos. Essas famílias educarem, né, melhor seus filhos do que nossos católicos. É possível para algumas coisas, obviamente. Talvez não no ambiente em relação à castidade, mas em relação a outras virtudes, é possível sim que se tenha uma educação melhor nesses meios do que nos nossos. Eu conheço famílias mundanas que fizeram todos os filhos serem grandes estudiosos. Eles conseguiram fazer isso, e tem católico que não consegue fazer isso. Quer dizer que o esforço que o católico está fazendo para santificar as crianças não vale nada? Não, tem valor para o céu, mas, objetivamente falando, humanamente falando, quando se trata nesse aspecto de educação, os outros estão melhores, certo? Não é impossível encontrar esse tipo de discrepância. Às vezes a gente encontra mundanos que conseguem fazer os filhos obedecerem eles muito bem, porque souberam educar bem nessa questão da obediência, certo? Tem pessoas que conseguem, mesmo sendo mundanas, formar crianças muito bem educadas. Não é contraditório com a doutrina católica, certo? Então a gente não pode pensar que só pelo fato de nós estarmos conhecendo certas coisas que poucas pessoas conhecem, claro, não que a doutrina em si seja secreta, mas no nosso contexto são poucas pessoas que estão conhecendo, graças a Deus está aumentando cada vez mais esse número, mas não é porque, entre aspas, nós somos esse pequeno número de privilegiados que nós somos melhores que os mundanos em tudo, certo? Então tem famílias mundanas que são muito organizadas. Você vai na casa dessas pessoas, é um brinco, literalmente é o tempo todo assim. São pessoas que sabem seguir rotina, isso existe no meio dos mundanos. São pessoas que sabem fazer os filhos seguirem rotina, isso pode existir, e é uma qualidade real e natural. Infelizmente, se são pessoas que não estão na graça de Deus, não tem valor para o céu, mas não deixa de ser uma qualidade, e pode acontecer que um católico não tenha essas qualidades. Muito importante, então, entendermos isso, né? Porque, às vezes, justamente, às vezes a criança está com um certo problema, está dando um certo fracasso, não que os pais não devam rezar, eu vou explicar isso, né? Mas eles acabam negligenciando o esforço natural que deveria estar sendo feito com as crianças em prol de um sobrenaturalismo que esquece a natureza. É uma falsa noção da graça de Deus. E até um pouco próxima do protestantismo, né? Eu vou explicar isso melhor já já. Então, o que acontece? Nossa, padre, que estranho o senhor elogiando os mundanos. Eu não estou elogiando o pecado deles, que fique bem claro, né? Estou elogiando aquilo que é bom e que a gente pode se encontrar neles, sem contradição com a doutrina católica, até mesmo porque nosso Senhor fez isso no Evangelho. Não sei se todos se lembram daquela parábola que muitos padres da igreja tiveram muita dificuldade para interpretar, que era aquela do mercador infiel. Então, um mestre foi avisado de que o administrador lá estava esbanjando dos bens dele e ele, né, então ia demitir ele. E quando essa notícia chegou para o mercador infiel que o chefe dele iria demitir ele, o que ele começou a fazer? Ele começou a pensar, eu vou atrás dos que estão devendo para o meu mestre, vou diminuir, né, a dívida deles para ver se alguém começa a gostar de mim, a fim de que quando meu mestre retornar, eu tenha alguém que me receba, porque senão eu vou ficar desempregado, né? E mais, ele começou a pensar, né, antes dele chegar nessa conclusão, o que eu vou fazer para não ficar sem emprego? Mendigar, eu tenho vergonha, eu não vou dar conta de mendigar. Tinha uma outra coisa, cavar, eu não dou conta. Ele começou a raciocinar de uma forma bem realista. E ele encontrou, então, esse meio, que era diminuir a dívida dos que estavam devendo para o mestre dele, para ganhar a simpatia deles e depois conseguir um emprego quando ele fosse demitido do que ele estava, então, atualmente. E nosso Senhor, ele elogiou essa prudência do mercador infiel. Nosso Senhor não elogiou o pecado, mas o processo de um mundano
para alcançar os objetivos dele, isso merece elogio. Porque ele pensou, ele foi realista, ele não ficou só no sonho, ele de fato partiu para a ação, porque às vezes tem isso, a pessoa fica sonhando, nossa, minha família vai ser assim, eu vou ser assim, ela fica sonhando durante 50 anos e nunca faz nada. Né? Prudente não é quem fica sonhando o tempo todo, é quem pensa corretamente e age, certo? Então, nosso Senhor elogiou a atitude do mercador infiel, obviamente não o pecado dele, mas essa prudência dos mundanos em adquirirem, né, em obterem esses desejos deles. E às vezes um católico, ele não faz isso para lutar pela verdade, para obter os bens eternos. Então a prudência que às vezes a gente vê no mundano para fazer o mal, infelizmente a gente não encontra a mesma força, o mesmo trabalho, o mesmo esforço nos católicos para fazer o bem. Né? Então, é uma coisa que pode sim acontecer de um mundano ter mais qualidades nesse aspecto do que um católico. Então, resumindo, não é automático. Né? O fato de sermos católicos não faz com que automaticamente saibamos educar da melhor forma possível nossas crianças, mesmo que a gente reze novena todo dia com elas, mesmo que a gente reze 30 textos com elas, vá na adoração toda semana, não é automático, não é automático, né? São duas coisas diferentes. Não estou desprezando a vida de piedade, que fique bem claro isso, eu vou explicar como é que isso funciona, mas estou tentando caricaturar da melhor forma possível para que fique claro, né, que uma coisa não dispensa a outra. Então, se do lado da natureza humana tem isso, como que fica então a questão da graça de Deus? Então, tem 4 adágios, né, escolásticos, clássicos, que resumem, né, como que funciona a ação da graça de Deus em nós. Então, o primeiro, gratia non tollit naturam. O que isso quer dizer? A graça não destrói a natureza e não substitui ela. Então, quando Deus vem agir na natureza humana, ele não destrói a natureza humana e ele não substitui a natureza humana. De certa forma, quando eu estava falando da pessoa que não estuda, quer passar no concurso, um objetivo que tem, não estuda, mas fica só rezando novena para ver se passa, né, para ver se vem as respostas na cabeça na hora da prova, claro que eu estou caricaturando aqui, mas às vezes a pessoa não faz o esforço que deveria, tal como um outro mundano está fazendo para passar nisso. Então, essa atitude da pessoa não é querer a ajuda da graça de Deus, é querer que a graça de Deus substitua o esforço da natureza dela. E está errado, porque a graça não destrói a natureza e não substitui ela. Quem queria que a graça destruísse e substituísse a natureza humana era Lutero. Porque para Lutero, a natureza humana, com o pecado, ela não foi ferida, ela foi destruída. Né? Então, para Lutero, era praticamente um pecado usar a inteligência para falar de Deus, porque era usar uma inimiga de Deus para falar de Deus. Então, para Lutero, não se trata, né, da graça não destruir a natureza, de fato, a graça ela vai substituir a natureza. Por isso que tem aquela questão dele lá, né, Lutero não acredita na santidade, né? Não é possível se santificar, se corrigir das suas próprias concupiscências, porque a natureza humana está destruída. Então, para ele, o que vai salvar a pessoa é uma fé cega, apesar da pessoa continuar podre, lá por baixo, né? Uma fé cega nos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa atitude de simplesmente querer se apoiar num trabalho da graça que exclui nosso esforço natural é mais protestante do que católico. Porque para ele era justamente isso. Se você peca muito, já que não tem como parar de pecar, né? Então creia com mais força ainda. Né? Aquela famosa frase dele, né? Peque fortemente, mas creia com mais força ainda. Então, a graça não destrói a natureza e não substitui ela. O que a graça vai fazer, então? Ela vai aperfeiçoar a natureza humana. Então, quando a graça vem agir, né, gratia perfectit naturam, segundo adágio,
A graça aperfeiçoa a natureza humana. Então, quando a graça vem agir na natureza humana, ela vai levar em conta o processo da natureza humana e vai buscar aperfeiçoar ela. Certo? Então, por exemplo, nós não devemos desprezar a natureza humana tal qual Deus a criou. Ou seja, com uma inteligência, com uma vontade, com sentimentos, isso faz parte da natureza humana. Deus, quando ele agir com a sua graça em nós, ele não vai destruir essas coisas da natureza humana, ele vai aperfeiçoar elas. Então, por exemplo, eu gosto muito de brincar com algumas pessoas falando que é bom usar a razão, não é errado, Deus não fica com raiva da pessoa usar a razão, não se preocupem, não é um pecado usar a razão, para Lutero era pecado, certo? Mas Deus, ele criou a nossa razão e é bom usar essa razão. Claro, o pecado deixou feridas na nossa inteligência que dificultam o trabalho dela, mas a graça de Deus, eu vou explicar, ela vem ajudar a gente nesse processo a utilizarmos corretamente ela. Mas não é uma questão de substituir. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, né? Por exemplo, pessoas que estão se preparando para se casar. De certa forma, elas querem que a graça substitua a natureza. Por quê? Porque a pessoa não quer usar a razão dela na hora de escolher o pretendente, certo? Então, a pessoa começa assim, eu vou rezar 30 novenas para Deus enviar meu José. E tem que ter um milagre para mostrar que aquela pessoa que Deus escolheu para ela, mas assim, usar a razão, para usar um pouco a razão, Deus ele gosta que use a razão, né? Olha se a pessoa é educada, se é uma pessoa compromissada, se é madura, veja se ela tem as ideias parecidas com você, enfim, se é uma pessoa que te dá bons elementos de que você vai ter um casamento bom, né? De acordo com o que você está buscando. Então, use a razão, não é errado, né? A graça de Deus não vai destruir a sua natureza, não vai substituir ela, mas vai aperfeiçoar ela. Então, por exemplo, nesses casos, né, de namoros, o que dificulta? Muitas vezes, né, a pessoa, quando ela vai escolher alguém para se casar, ela está sob tanta influência das emoções e das paixões dela, que ela não consegue utilizar direito a atenção dela, certo? Não consegue refletir direito. Então, o que acontece? Ela está mais sendo levada por impulsos e emoções do que por uma análise objetiva e racional da coisa, certo? Como que a graça de Deus vai agir aperfeiçoando a natureza humana? Já que a pessoa tem muita dificuldade para se controlar na sua parte emocional, para usar a razão, o que Deus vai fazer? Vai dar forças para essa pessoa conseguir se controlar nas suas paixões, a fim de que ela consiga usar bem a razão. Entende? Mas Deus não está excluindo o processo racional da coisa. Ele está ajudando a pessoa a fazer bem uma coisa que ele criou, que foi a razão. Certo? Então, vocês percebam que o protestantismo, no final das contas, é um ódio à natureza criada por Deus. Certo? Porque se a pessoa não quer usar a razão de forma alguma, é porque ela está achando que essa coisa que Deus criou não presta. Certo? Então, nós não devemos agir dessa forma. Então, da mesma forma, quando a graça de Deus vem agir na nossa natureza, vamos falar aqui então da educação das crianças, Deus não vai substituir um processo natural que os pais deviam estar fazendo para que as crianças se corrijam, por exemplo, quando se trata da educação. Claro, podem ter graças, podem ter milagres, enfim, porque também tem a questão das tentações. Os mundanos não são submetidos a tantas tentações quanto os católicos, sobretudo aqueles mais sérios, isso é verdade. Mas quando Deus vem agir, ele não vai excluir o processo natural da coisa, certo? Então, claro, às vezes, né, vamos supor, nas conferências foram dadas, tiveram detalhes disso, aquilo, quando se trata da educação das crianças, então a mentalidade errada seria pensar o quê? Eu não preciso fazer nada disso, só vou continuar rezando meus textos, que uma hora o menino vai mudar. Não, aceite isso, porque a graça de Deus não quer excluir esse processo.
mas quer aperfeiçoar ele. Claro, quando a graça de Deus age na pessoa, não só vai ajudar ela a fazer um processo natural que devia ter sido feito, mas vai fazer com que a pessoa chegue num ponto que a pessoa, unicamente com as forças naturais, jamais seria capaz de chegar. Porque aí Deus vai conduzindo a pessoa para certos heroísmos de virtude, que é próprio só da santidade mesmo. Isso é verdade. Mas não é uma coisa que está excluindo um processo natural. É uma coisa que está se colocando acima dele por excelência. Porque, de fato, um mundano não consegue praticar os 10 mandamentos sem cair no pecado mortal, se não tiver a ajuda da graça de Deus. Isso é verdade. Isso daí a igreja definiu claramente. Mas, quando se trata, então, de um católico, né, Deus vai ajudar aquela pessoa, vai aperfeiçoar ela para que ela consiga praticar os 10 mandamentos de forma perfeita, mas até mesmo para que ela consiga praticar de uma forma perfeitíssima. Então, vão sendo, digamos assim, os níveis de santidade da pessoa. Outro adágio muito importante, o terceiro, então, a graça supõe a natureza. Gratia supponit natura. Ou seja, Deus, ao criar a graça, porque é uma coisa criada, nessa participação, a natureza divina é algo criado por Deus, ele criou, no nosso caso, dos homens, que também tem os anjos, né, que também teve uma graça criada para eles, ele criou uma graça levando em consideração a natureza humana. Ou seja, Deus não criou a graça para uma pedra. Para uma pedra, não tem como uma pedra receber a graça. Então, Deus, ele criou a graça para uma natureza humana, então, levando em conta os detalhes da natureza humana. Então, a psicologia humana, a forma de funcionamento da natureza humana, ou seja, uma natureza com sentimentos, uma natureza com todo um processo natural humano. Então, Deus criou uma graça para agir na natureza humana tal qual ela é. Então, a graça supõe a natureza. Por que isso é importante? Porque quando Deus começa a agir na natureza humana, voltando àquele primeiro adágio, ele não exclui os detalhes dela. Certo? Então, uma educação católica não é uma educação que exclui o sentimento ali da educação, que exclui a afetividade ali da educação. É simplesmente uma educação que vai levar ela em conta, mas aperfeiçoar com a ajuda de Deus, a fim de conseguir levar as pessoas para o céu. O sentimento não é uma coisa ruim, certo? O que é ruim é colocar ele no lugar errado, atribuir a ele uma função que ele não tem. Então, por exemplo, o olho, ele é uma coisa boa, mas ele é bom no seu lugar. Se eu trocar meu olho com meu pé, vai ficar estranho, né? É uma coisa que vai estar fora do seu lugar e não está cumprindo o seu papel. Então, quando a pessoa atribui ao sentimento uma função que ele não tem, está errado. É como querer colocar o olho no ouvido, certo? Mas quando o sentimento está no seu lugar, cumprindo sua função, ele é muito santo, muito perfeito e nos ajuda a servirmos a Deus, porque a graça supõe essa natureza humana com sentimentos, certo? Então, por isso, claro, evitar um extremo de ser extremamente duro, né, com os filhos, imagino que já tenho escutado bastante, né, isso durante o dia, ou também uma questão que libera tudo para as crianças, certo? Porque tanto de um lado quanto para o outro pode ter certos danos, né, fazendo com que a criança ou ela tenha todos os seus gostos satisfeitos, ou então ela começa a ficar muito reprimida, porque às vezes ela não tem aquele afeto que ela deveria estar tendo e ela vai tentar suprir isso com outras coisas no futuro, né? Então, a graça supõe a natureza. Deus vai levar em conta a natureza humana e vai agir nessa natureza tal como ela é. E, por fim, a graça sara a natureza. Gratia sanat naturam. Ou seja, a natureza humana, ela não foi destruída pelo pecado, ela foi ferida pelo pecado original.
do nosso batismo, o pecado ele é apagado, mas permanece em nós as feridas do pecado, certo? Então, o que a graça vai fazer? Ela vai curar essa ferida. Então, naquela história que eu estava falando, por exemplo, do jovem fazendo concurso, que ele não passou, de que vão servir as novenas nesse caso? Primeiramente, nós devemos dizer que o fracasso dele se deve a algum fracasso humano. Talvez a preguiça que levou ele a não estudar direito, ou algo do tipo, ou até mesmo uma certa limitação da inteligência dele. Por exemplo, Santa Bernadette era uma pessoa muito santa, mas ela não era inteligente. Era uma pessoa que tinha muita dificuldade para aprender, né? Então, não é porque é santa que automaticamente aparecem as qualidades naturais. Então, é uma coisa que pode acontecer. Assim como também um mundano não ser muito inteligente. Pode acontecer tanto com um católico quanto com um mundano. Não é porque a pessoa se torna católica que se torna, de repente, um super-homem, né? Que desaparece todas as qualidades, aparece automaticamente todas as qualidades naturais. Então, o que acontece? A graça sara a natureza. Então, vamos supor que esse católico, em relação ao concurso que ele queria passar, o que bloqueou ele, humanamente falando, foi uma certa preguiça que fez com que ele não perseverasse nos estudos e assim por diante. O que as novenas, os textos e as adorações dele devem fazer? Alcançar graças para ele, a fim de que ele consiga mortificar a preguiça dele e realizar o processo de uma forma agradável a Deus, ao mesmo tempo levando em conta as obrigações dele com Deus, mas também o esforço natural dele. Então, obviamente, é muito necessário, para que a gente possa se corrigir dos nossos defeitos naturais, pedirmos a ajuda de Deus. Então, às vezes a pessoa tem uma certa dificuldade com a maturidade, uma certa dificuldade com isso ou aquilo, certo? Então, a graça, sarando a natureza, vai ajudar a pessoa a se corrigir dos seus defeitos. Então, se a pessoa é uma pessoa que ela se deixa levar mais pelo impulso do que pelo raciocínio em coisas sérias, quando ela começa a rezar pedindo para Deus ajudar ela, Deus vai ajudando ela, nem que seja pouco a pouco. Não quer dizer que vai mudar do nada, né? Como dizia São Felipe Neri, a gente não se torna santo em 4 dias. Mas Deus vai ajudar a pessoa a se corrigir a fim de que ela consiga ser mais ponderada, a fim de que ela consiga fazer as coisas da forma correta, enfim, a fim de que ela adquira as qualidades naturais, mas que, com a ajuda da graça de Deus, também vão ser sobrenaturalizadas e vão ter um valor para o céu. Então, por isso que muitos tomistas até explicam que a graça de Deus nos dá a capacidade de agir sobrenaturalmente, mas não a facilidade. Então, por exemplo, um alcoólatra, ele vai e se confessa. Não é porque ele saiu do confessionário, então ele está ali em pecado mortal, se confessou. Quando ele saiu do confessionário, as ações dele têm valor para o céu. Mas não quer dizer que apareceu para ele a facilidade para lutar contra a bebida de repente, certo? Então, para ele conseguir lutar contra a bebida, vai ter que ser um esforço que sim, Deus vai ajudar com a graça dele, né? Se a pessoa pedir corretamente, mas não vai substituir esse processo natural. Então, por exemplo, para ele parar de beber, ele vai ter que se controlar, né? Praticar temperança, não é uma coisa que vai desaparecer a sede dele do nada. Pode ser que aconteça um milagre, né? Pode ser, mas a princípio não é assim que Deus age, certo? Porque se o extraordinário fosse ordinário, não seria mais o extraordinário, né? Então, assim, eu quis resumir isso porque às vezes pode acontecer de negligenciarmos um trabalho humano necessário na educação das crianças, e não só na educação das crianças, mas na nossa vida católica em geral, né? Por causa de uma má compreensão dessa ação da graça de Deus, certo? Então, vale a pena gravar esses adágios. A graça não destrói a natureza, não substitui ela. A graça aperfeiçoa a natureza. A graça supõe a natureza. E a graça sara a natureza humana. Então, para resumir, né, eu vou abrir para perguntas, né? Acho que todas tiveram perguntas, não sei como é que ficou, mas gostaria de resumir, então, essa conferência com
um comentário de uma pessoa que conheceu São Francisco de Sales, era Madame de Lamoignon. Ela dizia que, depois de ter conhecido São Francisco de Sales, ela dizia o seguinte dele: mesmo que não fosse um grande santo, porque todo mundo que conheceu São Francisco de Sales via que ele era um grande santo. Era muito óbvio, né? O próprio São Vicente de Paulo, quando conheceu ele disse que não acreditava em como que a graça de Deus podia transfigurar o rosto de uma pessoa, mesmo visivelmente, né? Então, realmente era impressionante a santidade de São Francisco de Sales. E essa senhora disse o seguinte: mesmo que ele não fosse um grande santo, seria ainda assim o homem mais educado que eu conheço. Né? Então, São Francisco de Sales, além de ser um grande santo, era um grande homem. Né? Ele era muito educado, né? As pessoas ficavam impressionadas com ele. Né? Tem algo parecido também em Dom Bosco, né? Porque Dom Bosco ele tinha que fazer muitas viagens, né? Muitas vezes para conseguir benfeitores, né? Para a escola dele, enfim, para os projetos dele, dos salesianos. E quando ele chegava numa cidade, né? Engraçado que, assim, óbvio que quando se tem um Dom Bosco, todo mundo quer receber uma pessoa dessa em casa, né? Inclusive, tem um seminarista nosso, né? Quer dizer, ex-seminarista nosso, que a avó dele deixou de herança para a família, porque um dia Dom Bosco foi se hospedar na casa deles, e ele esqueceu um manto dele, que ele usava para se cobrir do frio, aí ficou lá para a família. É claro que a família não quis devolver. Então, a avó, bisavó, alguma coisa assim, não lembro agora, mas o que aconteceu? Dom Bosco, as pessoas às vezes ficavam brigando para receber ele em casa porque elas queriam. Ele estava ficando famoso por ser muito educado. Não era só por ser santo, mas era famoso por ser educado. Então as pessoas queriam ver como que ele era educado na casa das pessoas, né? Se comportando, tudo mais. Então assim é impressionante a gente escutar esse tipo de comentário de um santo, tanto que as pessoas que conheciam ele falavam que ele era uma pessoa extremamente educada, né? Então, de certa forma, né, a gente pode resumir, tanto essa beleza na nossa natureza humana, quanto na nossa, digamos assim, nosso organismo espiritual, fazem brilhar um pouco em nós, se nós somos generosos, para que Deus possa agir em nós, né? Aquilo que foi a vida de nosso Senhor nessa terra, porque nosso Senhor foi verdadeiro Deus e verdadeiro homem, né? Então, os santos são verdadeiros homens e verdadeiros santos também. Então, é isso. Não sei, acho que alguém tinha uma pergunta aí. Não sei como é que está para as perguntas. Sim. Quando o senhor falou que a graça está na natureza, ele voltou a citar o exemplo do concurso. De quem? Perdão, eu não escutei. Tá ouvindo? É que eu não escutei. Voltei a citar o exemplo de quem? Do concurso. Ah, sim. Uhum. Estudou. Uhum. Aí, a questão, por exemplo, ele estudou, se dedicou, fez as novenas e mesmo assim não passou. Uhum. Né? E não fica perceptível nenhum erro natural. Uhum. Pode atribuir isso à vontade divina, por exemplo. Deus não quer que eu passe nesse concurso, Sim. eu tenha essa profissão, por exemplo. Eu diria que não. Eu diria que, mesmo que a pessoa tenha feito um grande esforço, né, ainda assim se atribui a algum defeito natural, alguma explicação natural. Porque pode ser assim, pode acontecer que a pessoa ela tem uma dificuldade para aprender, para estudar, enfim, enquanto que outras têm mais facilidade, mas é uma coisa que se explica naturalmente. Claro que, com a graça de Deus, Deus vai ajudar a pessoa a suportar esse fracasso humano de forma sobrenatural, né? Mas a explicação desse fracasso é algo natural, né? A não ser que Deus tenha enviado uma doença para a pessoa não conseguir estudar de forma alguma, aí é outra história. Mas aí ela tem que se conformar. Claro que aqui não estou excluindo a ação da providência de Deus, certo? Mas é só para deixar bem claro essa diferença de um esforço natural para um esforço para o trabalho sobrenatural da graça, né? Isso. Sim. O senhor falou das virtudes naturais, né? Nós podemos observar boas virtudes no mundano, né? Exemplares, etc. Como tê-los como exemplo nessas virtudes sem nos contaminarmos com aquilo que nos afasta da graça? Tem pessoas que são muito exemplos em muitas áreas e outras bem deploráveis. Né?
não é que tem que ter eles como exemplo de vida, mas é simplesmente reconhecer que a gente pode sim encontrar qualidades neles, né? Claro que o que vai nos dar meios para discernirmos, né, o que é bom do que é ruim, são as verdades de fé, a doutrina católica e assim por diante, né? Mas é aquilo que, por exemplo, tem coisas que são um pouco mais fáceis de se identificar, né? Como eu falei, sei de muitas famílias mundanas que conseguiram fazer todos os filhos serem muito estudiosos. Então, isso é uma qualidade que eles têm de fato. Infelizmente, por viverem longe de Deus, não tem valor para o céu, mas quando se converterem, se Deus quiser, se converterem, Deus não vai destruir isso. Exemplo disso, Santo Agostinho, né? E muitos outros santos que foram educados de uma forma bem, não sei se essa expressão vai assustar, bem elitista, né? E que, de fato, depois se converteram e isso se manteve neles, certo? Então, assim, não é que eu vou me espelhar neles a partir de agora, não é isso. Mas é simplesmente reconhecer que o fato de estarmos aqui buscando servir a Deus não faz com que apareça automaticamente essas qualidades em nós. Pode até ser que mundanos tenham mais qualidades nesses aspectos naturais, apesar de não ter valor para o céu, do que nós, certo?